Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui no Passe Certo Concursos. Me chamo Benedito Júnior, sou especialista em legislação de trânsito para concurso público, coautor do livro Código de Trânsito Brasileiro Anotado e Ilustrado para Concurso Público. Esse livro aqui que está aqui, que vocês estão vendo, então estamos na segunda edição e espero que vocês aprendam muito aqui no nosso encontro. Eu preparei uma aula chamada Noções Iniciais de Trânsito. É uma aula de introdução para aquelas pessoas que não têm base nenhuma do que é o Código de Trânsito e também para aquelas que já têm uma noção de trânsito. Vamos aprender a estudar de uma forma mais organizada, de uma forma metodológica. Para isso eu criei mapas mentais que vai ser objeto de estudo no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, vamos começar sem mais enrolação, porque você será um PRF. Toda vez que você estiver na minha aula, pense como um PRF. Haja como um PRF. Se coloque no cargo de PRF, tá bom? Nós nos tornamos o que pensamos. Acredite nisso. Então, vamos lá. Na aula de hoje, vamos bater um papo aqui, vamos bater um papo sobre o que é o Código de Trânsito Brasileiro, noções iniciais. Para isso, eu fiz aqui um mapa mental esquematizado que a gente vai dar um passeio breve, começando com a definição de trânsito. Quando a gente fala de trânsito, é importante lembrar que existe o anexo primeiro do Código de Trânsito Brasileiro, que nada mais é do que o conceitos e definições de várias nomenclaturas que o código ele apresenta, né? Então, se você tem dúvidas sobre algum conceito, como o que é um veículo automotor, o que é um reboque, o que é um semi-reboque, o que é uma carroça, o que é uma charrete, o que é uma via, você vai olhar no anexo 1, no anexo primeiro, que é o glossário do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, o trânsito, gente, perceba que existe uma definição própria do trânsito. A gente vai abordar o do parágrafo 1º do artigo 1º, tá? Quando a gente olha lá no anexo 1º, ele fala que o trânsito é a movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. E eu quero que você saiba o seguinte, que esse conceito aqui é muito vago, né? Movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Quando você olha para o artigo 1º, parágrafo 1º, olha só como é que ele trata o trânsito. O trânsito é a utilização das vias. Quando a gente fala de vias, né, são aquelas vias abertas à circulação por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Mas para qual finalidade as pessoas, veículos e animais utilizam o trânsito? Essas pessoas, veículos e animais utilizam o trânsito para circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. O trânsito é a utilização das vias abertas à circulação por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, com a finalidade de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Perceba que a finalidade é simples, né? A finalidade é simples. É a circulação, é o ir e vir das pessoas, é o transitar, é o chegar a algum lugar. Essa é a finalidade que os usuários se deparam, né? Você vai circular, vai chegar a algum lugar. Parada, estacionamento. Perceba que eu coloquei um do lado do outro aqui, com a placa também, né? Já para a gente trabalhar essas placas e visualizar a diferença. Parada, aí eu botei aqui uma placa do lado, proibido estacionar, mas permite parar. E a outra placa de regulamentação,
Proibido parar e estacionar, não pode nenhum nem outro. Mas qual a diferença de parada e estacionamento? É importante você saber disso, uma vez que termos, né, conceitos e definições são muito cobrados na prova do SEBRASP, e já vamos trabalhar isso aqui o tempo todo. Sempre que tiver oportunidade, anexo primeiro do Código de Trânsito, tá? Então, o que é a parada? A parada nada mais é do que a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para realizar embarque e desembarque de passageiro. A finalidade é uma só. O tempo é o necessário para realizar embarque e desembarque de passageiro. Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para realizar embarque e desembarque de passageiros. Essa é a parada. Essa é a parada. E o que é estacionamento? Estacionamento nada mais é do que a imobilização do veículo pelo tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiro. Ou seja, tudo que não for parada será estacionamento. Tudo que não for parada será estacionamento. Então, toda vez que você ler o nome parada, a parada é aquela do ônibus. Lembra do ônibus? Lembra do ônibus? Você está aguardando o veículo se aproximar, ele imobiliza na via, você embarca e ele vai. Você pede para descer, o motorista imobiliza o veículo, você desembarca e ele vai. Se ele permanecer no local após o embarque e o desembarque de passageiros, não tenha dúvida, ele não está mais parado, ele está estacionado, porque já fugiu da finalidade da parada, tá? Então, pense como um PRF, pense como um agente fiscalizador. Eu não quero que você entre aqui na sala de aula com um pensamento de motorista, com um pensamento da vítima, né? O motorista que fica se vitimizando. Esquece isso. Você é um PRF. Não tem pena, não tem piedade. Você é um garantidor da correta aplicação da lei. Então, ao mesmo tempo que ele fala aqui de parada, né? Ele fala, ó, pelo tempo estritamente necessário. Imagina um veículo aqui. Estou aqui com o meu veículo. Imagina esse veículo aqui com 5 passageiros. Essa aqui é a minha Kombi, né? Essa Kombi aqui, ela tem um modelo de 9 passageiros, 9 lugares com o motorista. Inclusive, depois a gente vai falar sobre as categorias. Então, imagina que eu estou transportando um monte de idosos. E uma outra pessoa está transportando no veículo dela um monte de crianças. Quem é? O tempo de embarque e desembarque vai ser o mesmo para os dois veículos? Não, não vai ser o mesmo. Então fica evidente que enquanto estiver realizando esse embarque ou desembarque de passageiros, o veículo está ali parado, ele não está estacionado, tá? Outra situação que é importante a gente lembrar, que imagina nessa placa de parada, né, nessa placa de proibido estacionar, mas permite parar. Aí o motorista resolve imobilizar o veículo do lado dessa placa para atender o telefone. Ele pega o telefone e começa a falar: alô? Não, tudo bem, tá, eu tô aqui parado na via, tá aqui, eu acho que pode, tal, só é rapidinho, tal. Aí chega um agente de trânsito e diz: ei, motorista, o senhor está cometendo infração, por gentileza, retire o seu veículo daqui. Oxi. Nesse momento, o motorista ele vai argumentar, dizer que não, que ele está parado. Mas cadê o embarque e desembarque de passageiro? Não tem. Então, além dele ter estacionado o veículo em local proibido, ele estava falando ao celular, aqui ó, em local, né, em local que não era permitido estacionar. Então perceba que ele estava na via, falando ao celular e estacionado em local proibido. E a outra finalidade
do trânsito é a operação de carga e descarga. Perceba que aqui não é nenhuma parada e nem um estacionamento. Por quê? Porque a operação de carga e descarga é algo temporário. Imagina o caminhão da Coca-Cola. Ele vai ali do lado do depósito de bebidas fazer, né, abastecer esse estabelecimento. E aí o caminhão, ele para ali, ele mobiliza o veículo ali. E aí? Ele parou ou estacionou? Perceba que a operação de carga e descarga, o que é? É a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento e descarregamento de carga, né? Ele vai lá descarregar a carga todinha ali, ó, no estabelecimento. O tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de carga ou animais. Então estamos falando aqui de uma operação de carga e descarga que, para fins de fiscalização de trânsito, equipara-se a um estacionamento. A operação de carga e descarga é considerada um estacionamento. Está lá no parágrafo único do artigo 47. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Perceba que, voltando aqui ao início, o trânsito é a utilização das vias abertas à circulação por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Quando a gente fala de pessoas, de que forma essas pessoas estão representando o trânsito lá fora? Condutores, pedestres, passageiros. Condutores, pedestres e passageiros. E vamos estudar, em um outro encontro, as noções iniciais não, as normas gerais de circulação de trânsito, capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, e vamos conhecer algumas regras para esses usuários. Tá? Então existem regras para os condutores, existem regras para os pedestres, existem regras para os passageiros. Tem regra para todo mundo, senão vira bagunça. Então a gente vai falar sobre isso. Condutores, questão de infrações de trânsito relacionado ao motorista, né? Regras de como ultrapassar, como realizar um retorno, uma conversão. Quando eu posso acessar uma área de passeio, é permitido, é proibido? Em que lado da via eu vou transitar? Lado esquerdo, lado direito? Então a gente vai trabalhar bem essa parte aqui das regras de trânsito. Uma aula bastante longa sobre regras de trânsito, tá? E sempre abordando infrações de trânsito. Veículos. Existe uma classificação aqui quanto aos veículos. Os veículos são classificados quanto à sua tração, quanto à sua espécie e quanto à sua categoria. Isso aqui é um outro encontro que a gente vai falar do capítulo 9 dos veículos. Vamos conhecer a classificação desses veículos. Como assim? O veículo é classificado quanto à sua tração, quanto à sua espécie, quanto à sua categoria. Quando você fala de quanto à sua tração, imagina a forma que faz o movimento daquele veículo. Por exemplo, esse veículo aqui, ó, ele é classificado quanto à sua tração em automotor. É o motor que gera movimento ao veículo. Tá? Espécie. A espécie, imagina o quê? A finalidade daquele veículo. Qual a finalidade daquele veículo? Por que eu comprei esse veículo? Porque eu quero transportar passageiros. Então ele é classificado quanto à sua espécie em passageiros. Quanto à categoria, aí vai depender se eu utilizo esse veículo para exercer uma atividade remunerada. Então ele pode ser classificado como um veículo de aluguel, ou se eu utilizo aquele veículo para fins pessoais, então é um veículo particular.
Mas isso é um assunto para um outro encontro, tá bom, pessoal? Então, dando continuidade aqui, os animais, isolados ou em grupos conduzidos ou não, existem regras também para os animais. É claro que essas regras serão cobradas do proprietário, do responsável, do cuidador desse animal. Agora eu quero que vocês entendam que, em regra, o Código de Trânsito Brasileiro ele será aplicado nas vias abertas à circulação. E que vias são essas, professor? Vamos observar agora aonde é que chega a fiscalização de trânsito. Em qual local lá fora a fiscalização de trânsito vai operar, vai fiscalizar. Então, quando a gente fala de vias abertas à circulação, observe que tem um mnemônico aqui, tá? Que eu preparei um mnemônico aqui, ó. São vias terrestres, tá? São vias terrestres abertas à circulação, né? As vias urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, passagens e caminhos, estradas e rodovias e logradouros. Rapel, né? Logradouro é um espaço que o órgão de trânsito, o órgão executivo de trânsito, ele vai regulamentar, né, para a circulação, parada e estacionamento de veículo, ou se for para pedestre, vai ele delimitar, né, o espaço, né, da calçada, passeio, calçadões, enfim. E perceba que também faz parte das vias abertas à circulação, né, as praias. As praias também serão aplicado o Código de Trânsito Brasileiro, as regras do Código de Trânsito Brasileiro. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. E o estacionamento, olha só que interessante, estacionamentos privados de uso coletivo, né? São estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, será aplicado o Código de Trânsito Brasileiro, a fiscalização de trânsito. Mas muito cuidado, porque quando o legislador ele falou que, olha, o agente de trânsito ele pode entrar sim na vaga no estacionamento do shopping, do supermercado, naquele estacionamento particular, daquele estabelecimento ali, daquela farmácia. O agente pode entrar nesses locais, nesse estacionamento, a qualquer momento. Mas, lá no artigo 24, que fala das competências dos órgãos executivos municipais de trânsito, ele limitou a fiscalização nesses espaços. Então, quando a gente fala de estacionamento privado de uso coletivo, o inciso 6 do artigo 24, ele fala que o agente de trânsito só vai observar duas coisas. O quê? Vaga, né? Estacionamento de idosos e estacionamentos de pessoas com deficiência somente. Ele não vai observar dentro desse espaço se o motociclista tal não sem capacete, se o motorista do carro tal não sem um cinto de segurança. Dentro desse espaço só vai ser observado a vaga de idosos e vagas de pessoas com deficiência, desde que exista a sinalização vertical, a placa de regulamentação informando, trazendo essa informação complementar para que ele possa fiscalizar de acordo com a exigência ali daquela placa. Beleza? Então, conhecemos agora aonde será aplicado o Código de Trânsito Brasileiro. Então, nesse momento, gente, esqueça, ó. O espaço aéreo é a aeronáutica. O espaço marítimo é a marinha. Linha férrea, CBTU. Não podemos falar de Código de Trânsito Brasileiro em espaço aéreo, espaço marítimo e linhas férreas, tá bom? O Código de Trânsito, ele não vai regular esses tipos de transporte. Ele vai regular transportes de vias terrestres que andam na rua, no pavimento, nesses locais.
que não circula sobre trilhos. Beleza? Então, perceba que agora precisamos falar de uma classificação das vias. As vias possuem a classificação. Qual a classificação das vias? As vias são classificadas, gente, ó. As vias são classificadas em vias urbanas e vias rurais. Vias rurais, tá? O legislador, ele diz o seguinte, olha, motoristas, vocês deverão observar, respeitar o limite máximo de velocidade estabelecida pelo órgão, através da placa de velocidade máxima permitida. Mas, será que todos os lugares possuem sinalização de velocidade máxima? Creio que não. Creio que não. Então, nesse momento, o legislador ele sabia disso, que não é inviável sinalizar todos os locais. Então, o motorista deverá lembrar de uma regra de circulação que diz que quando ele estiver transitando em uma via não sinalizada, ele deverá saber essa regra. Que regra é essa, professor? Vamos falar da classificação das vias urbanas. As vias urbanas, elas são classificadas em, olha aí, ó, em via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local. Tá? Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Então, se você estiver transitando em uma via de trânsito rápido não sinalizada, a velocidade máxima para essa via será de 80 km por hora. Na via arterial será de 60 km por hora. Na via coletora, 40 km por hora. Na via local, 30 km por hora. É a regra. É a regra, tá? Essa aqui é a velocidade máxima. Velocidade máxima. Depois a gente vai ter uma aula só de velocidades. Vamos falar da velocidade mínima, da velocidade máxima, das infrações de velocidade, das infrações, dos crimes de trânsito. Então, é uma aula só de velocidade. Professor, mas como eu sei que aquela via é trânsito rápido, que aquela outra via é arterial, e aquela outra coletora, e aquela ali, que é uma via local, como é que eu sei? Conceitos e definições do anexo 1º. Você precisa trabalhar com isso. Então perceba que quando a gente fala de via de trânsito rápido, a velocidade máxima, quando não tiver sinalização, será de 80 km por hora. Mas o órgão responsável pela implantação dessas sinalizações, ele pode colocar velocidade superior ou inferior. Observado, é claro, um conjunto de critérios técnicos para poder saber se aquela velocidade será segura ou não. Então, via de trânsito rápido, palavra-chave, trânsito livre. Trânsito livre, tá? Trânsito livre. Qual o conceito dela, professor? Vamos trabalhar aqui o conceito. Olha o conceito dela aqui, ó. Via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. Trânsito livre. Sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, professor, e sem travessia de pedestre em nível. Vamos lá. Aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. Trânsito é livre. Sem interseções em nível, não tem cruzamento. Interseções, cruzamentos. Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. Lote lindeiro é um imóvel à beira da via, na margem da via. Lote lindeiro, você vai acessar uma farmácia. Farmácia está aonde? Está no lote lindeiro. E sem travessia de pedestre em nível, não tem faixa de pedestre, mas você pode encontrar o quê? Passarela ou passagem subterrânea de pedestres. Passagem subterrânea de pedestres. Então esse é o conceito da via de trânsito rápido. Ah, professor, então quer dizer que você está falando uma rodovia? Não, eu não estou falando uma rodovia.
Estou falando no perímetro urbano, dentro da cidade. Estamos falando de vias urbanas. E eu desenhei aqui para vocês, ó, como é que seria essa via de trânsito rápido. Parece com a rodovia, mas não se confunde. Um exemplo de uma via de trânsito rápido é a linha amarela do Rio de Janeiro. Mas se prenda ao conceito mesmo, porque quando a gente começa a olhar lá fora, complica um pouco. Aqui na minha cidade, por exemplo, a via principal aqui da cidade é uma BR, mas ela foi municipalizada. Então hoje quem fiscaliza é o órgão executivo municipal de trânsito. Então se atenta, muitas vezes, se prenda no conceito e definição. Tenta classificar dentro desse critério que via é aquela na tua cidade. Mas perceba que na via de trânsito rápido não tem cruzamento, não tem faixa de pedestre, ó, não tem acesso direto ao lote lindeiro. Perceba, eu quero acessar o lote lindeiro ali, ó. Como é que eu faço para acessar? Não consegue acessar por aqui, ó. Existe um obstáculo físico impedindo esse acesso. Então esse acesso é feito utilizando a faixa de desaceleração. Vem aqui, ingressa, acessa os imóveis e retorna utilizando a faixa de aceleração. O acesso é feito de maneira especial, tá? Então utiliza a faixa de aceleração e ingressa na sua via e segue o seu destino. Via de trânsito rápido. Agora, qual o conceito da via arterial? A velocidade máxima é 60 km por hora. Conceito, a característica dela é o quê? Trânsito entre regiões. Ela faz a ligação entre as regiões da cidade. Geralmente é aquela primeira via que nos recebe assim que a gente ingressa naquela cidade, tá? Naquela cidade. Qual o conceito dela? Olha lá. Via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, tem cruzamento, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Então aqui a gente está falando de quem? Da via arterial. Ela faz a ligação entre as regiões da cidade. Professor, como é que seria isso na ilustração? Olha aqui, ó. Olha a estrutura dela. É uma via larga, né? Tem cruzamentos, tem acesso aos imóveis, ó. Farmácia, a guia da calçada é rebaixada. Então você tem acesso ao lote lindeiro. Então isso aqui é uma via arterial. Lembra da artéria, né? Que tem uma capacidade muito grande de receber, de mandar o fluxo de sangue, né? O que mais? Via coletora, 40 km por hora. A característica dela, ela faz a coleta e distribuição do trânsito dentro das regiões da cidade, enquanto a via arterial faz a ligação entre as regiões, a via coletora faz a coleta e distribuição dentro das regiões da cidade. Tá? Via coletora, definição do anexo primeiro. Aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Como é que seria ela, professor? Olha, ela seria assim. São aquelas vias dentro do bairro. As vias dentro do bairro. São as paralelas ali, as adjacentes ali da via arterial. Então todas essas aqui, ó, são vias coletoras, estão coletando e distribuindo trânsito para as outras vias. Via coletora. E, por último, vias urbanas, né? A via local, velocidade máxima quando não existe placa, 30 km por hora. Característica, acesso local e áreas restritas. Acesso local e áreas restritas. Conceito da via local. Aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas,
destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Como assim, professor? Acesso local ou a áreas restritas. Gente, acesso local é isso aqui, ó. Rua sem saída. Você retorna por onde veio, não tem outra opção. Acesso local. Área restrita. Existe um controle, existe uma cancela, existe uma regra para você poder acessar essa área restrita. Já é controlada, geralmente é controlada por uma cancela ali, condomínio, shopping, estacionamento de faculdades, enfim, tem várias áreas restritas por aí. Mentaliza alguma para facilitar o entendimento desse assunto. Então falamos aqui da classificação das vias urbanas, E agora vamos falar a classificação das vias rurais. Quando a gente fala de vias rurais, elas possuem uma classificação. Ela é classificada em estradas e rodovias. Estradas e rodovias. Então, quando a gente fala de estradas, o conceito de estradas são vias não pavimentadas. Geralmente é uma estrada de barro, né? Quando a gente fala em estrada, você tem que mentalizar uma rua de barro, né? Fora do perímetro urbano, a gente está nas vias rurais. E qual a velocidade, professor, para eu poder transitar com o meu veículo se não tiver nenhuma placa? Aí você vai lembrar da regra, né? 60 km por hora para todos os veículos. Todos os veículos. Não interessa qual é o seu veículo. Será de 60 km por hora para todos os veículos. E na rodovia, qual o conceito de rodovia? Pavimentado. Enquanto a estrada, o conceito é não pavimentado, a rodovia pavimentada. A rodovia é pavimentada. Tem sinalização horizontal. Na estrada não tem sinalização horizontal, não consegue pintar ali. Então, rodovia pavimentada. Professor, e qual a velocidade na rodovia? Depende, porque a gente vai falar agora da classificação das rodovias. Existe rodovia de pista dupla e rodovia de pista simples. Olha só, antes de a gente falar dos veículos e das velocidades, precisamos entender qual a diferença da rodovia de pista dupla para a rodovia de pista simples. A rodovia de pista dupla, perceba que a sua estrutura é mais segura. Existe um canteiro central que separa as vias. Não tem colisão frontal. Não tem colisão frontal, tá? Não tem colisão frontal. Na pista dupla não tem, é duplicada, tá? Então, também não tem o quê? Luz alta. Não tem luz alta. O veículo está lá do outro lado da via. Então, não tem colisão frontal. Já na rodovia de pista simples, olha como ela é mais perigosa. Por quê? Qual é a característica da rodovia de pista simples? Colisão frontal. Colisão frontal. Luz alta, né? O motorista ofuscando a vista do outro com a luz alta. Então essa é a característica da rodovia de pista simples. Da rodovia de pista simples. Tá, professor, mas e aí? Quais são os veículos? Quais são as velocidades? Olha aqui, ó. Esses são os veículos, essas são as velocidades. Quando a gente fala de rodovia de pista dupla, será de 110 km por hora para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos. Para os demais veículos. Como assim, professor, os demais veículos? O código nesse momento ele está sendo taxativo. O resto entra como demais veículos. Ônibus, caminhão, micro-ônibus, caminhonete, triciclo, motoneta, etc. Já na pista simples, perceba que só vai mudar o 110 passará para 100. Então 100 km por hora para os mesmos veículos.
automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para os demais veículos: ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhonete, triciclo, motoneta, daí por diante. Então, estamos falando de vias não sinalizadas, ok, gente? Perceba que a gente deu um passeio nessa aula introdutória, né? Noções iniciais aqui. Noções iniciais. E em breve vamos trabalhar os capítulos, né? Vamos trabalhar aí os capítulos do Código de Trânsito Brasileiro e também as resoluções do CONTRAN cobradas no último edital. Vamos fazer também simulados, tá? Vamos fazer simulados aqui, resolver muitas questões, tirar dúvidas de vocês. É isso, gente. Então, a aula de hoje foi só para a gente começar a esquentar. A próxima, o bicho vai pegar. Muito obrigado pela presença, pela aula de hoje. Aguardo vocês aqui na próxima aula. Até mais, gente. Obrigado.